Vamos continuar usando a regra de Cramer para resolver sistemas de equações lineares. Então separamos aqui um exemplo. Resolver o sistema. Vamos resolver esse sistema aí. Observe que agora nós temos um sistema com três equações. A equação x mais 2y menos e igual a 0. 3x menos 4y mais 5z igual a 10 e x mais y mais z igual a 1. Observe que temos também aqui três colunas, a coluna do x, a coluna dos y e a coluna do z. E aqui é os termos independentes, o 0, 10 e 1. Então, vamos resolver essa equação linear. Para isso, nós vamos primeiro formar aqui a matriz A. Essa matriz foi formada da seguinte maneira. Nós pegamos os coeficientes de x, que é 1, 3 e 1. 1, 3 e 1. E colocamos aqui na primeira coluna, 1, 3 e 1. Depois pegamos os coeficientes de y, que é 2, 4 e 1. Colocamos aqui, 2, menos 4 e 1, perdão. 2, menos 4 e 1. 2, menos 4 e 1. E pegamos os coeficientes de z, que é menos 1, observe que tem um menos, menos 1, 5 e 1 positivo. Menos 1, 5 e 1 positivo. Bom, agora vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, para calcular o determinante dessa matriz, observamos que essa aqui é uma matriz de terceira ordem. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, para isso, nós vamos aplicar uma regra para calcular o determinante, chamada regra de Sarrus, ou regra de Sarri. Então, a regra é a seguinte, vamos lembrar aí, você que sabe calcular o determinante usando a regra de Sarrus, então vamos lá. Nós copiamos os elementos da matriz A. Calcular a matriz A, que é chamada de matriz incompleta. Calculamos aqui 1, 2 e menos 1, ou 1, 2 e menos 1 na primeira linha. Na segunda linha, 3, menos 4 e 5. E na terceira linha, 1, 1 e 1. Está aqui. Copiamos. Aí, à direita desses elementos, nós vamos repetir, preste atenção aí, vamos repetir a primeira e a segunda coluna, que é 1, 2, 3, menos 4 e 1 e 1. Vamos repetir aqui à direita. Então, vamos lá, vamos fazer essa repetição. Tá aí. Então, observe que nós pegamos a nossa matriz aqui, que vai até aqui, e repetimos o 1, a coluna 1, 3, 1, repetimos a primeira coluna 1, 3, 1, e a segunda coluna 2, menos 4 e 1. E a segunda coluna 2, menos 4 e 1. Repetimos essas colunas e vamos agora multiplicar os elementos da diagonal principal. Essa é a regra de Sarrus. Os elementos da diagonal principal. Então vamos pegar aqui, multiplicar esses aqui, 1, menos 4 e 1. Aqui para você. Vamos fazer a multiplicação desses elementos aqui, 1, menos 4 e 1. Então, vou colocar a seta aqui para nos ajudar. 1, menos 4 e 1. E a esses elementos da diagonal principal, eu sempre vou associar o sinalzinho de mais. Daqui a pouco nós vamos explicar isso aí. Então, vamos multiplicar 1 vezes menos 4 vezes 1. Multiplicando 1 vezes menos 4 vezes menos 1, eu vou achar menos 4. Como eu vou multiplicar por um sinal positivo, que aqui é a diagonal principal, não vai alterar. Então, vai dar menos 4 aqui para essa primeira coluna aqui. Menos 4. Então, anotamos aí, menos 4.
Vamos fazer a mesma forma. Agora eu vou multiplicar 2, 5 e 1. Tá vendo aí? 2, 5 e 1 nessa diagonal paralela a essa que acabamos de multiplicar. Agora é 2, 5 e 1. Vamos pegar aí uma seta para nos ajudar. 2, 5 e 1 e vamos multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. E a esse também eu vou associar um valor positivo. Então, multiplicado por mais não vai alterar. Então, aqui vai ficar 10. Então, vamos colocar aqui um valor 10. E a última, a terceira e última, observe que tem mais uma coluna aqui, ó, paralela a 2, 5 e 1, que é a 1, 3 e 1. Estão observando aí, ó, 1, 3 e 1. Então, vamos multiplicar menos 1 vezes 3 vezes 1. Usando a seta, menos 1 vezes 3 vezes 1. Menos 1 vezes 3 vezes 1, também vamos associar o sinal de mais. Isso significa que os elementos, a multiplicação dos elementos da diagonal principal e das suas paralelas, elas não alteram o sinal. Então, aqui vai dar menos 3 nessa operação. Deu menos 3, eu registro aqui ao lado. Menos 3. Agora, nós vamos pegar a diagonal secundária. A diagonal secundária, agora vem assim, ó. Então, observe aí quem são os elementos da diagonal secundária. 1, menos 4 e menos 1. Ou menos 1, menos 4 e 1, como queira. Então, nós vamos multiplicar esses elementos aí. Vamos retirar essas setas aqui para não atrapalhar agora aquela operação. Então, olha, 1, menos 4 e menos 1. Multiplicando 1. Vou usar aqui a seta para nos ajudar. Agora eu vou multiplicar a diagonal secundária. 1 vezes menos 4 vezes menos 1, menos com menos é mais, dá mais 4. Só que aqui eu vou associar o sinal negativo, ou seja, eu vou trocar o valor que der aqui. Como deu mais 4, lá nós vamos copiar menos 4. Troco o sinal. Na diagonal secundária nós trocamos o sinal. Então, observe que tem mais um ainda, que a paralela a essa tem a 1, 5 e 1. Então, fizemos 1 menos 4 e 1, agora paralela aqui, ó. 1, 5 e 1. Vamos multiplicar esses elementos. 1, 5 e 1. Vou colocar a setinha aqui para nos ajudar. 1, 5 e 1. E associar também a ela o sinal negativo. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. 5 positivo. Como o sinal é negativo, vamos trocar o sinal. Aqui vai ficar menos 5. É menos 5. E a última, então tem mais uma diagonal aqui, ó, a primeira, a segunda e agora a terceira. É 1, 3 e 2. Vamos multiplicar os elementos dessa diagonal secundária, paralela a essas aqui, ó. 1, 3 e 2. Então, 1, 3 e 2 também vai estar associado a um sinal negativo. Então, 1 vezes 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, dá 6 positivo. Como o sinal aqui é positivo, aqui vai ficar 6 negativo. Lembrando que nas diagonal secundária trocamos os sinais. Não é que vai ficar, não significa que vai ficar todos os negativos. Aqui coincidentemente deu tudo positivo. Aqui deu mais 4, colocamos aqui menos 4. Aqui deu mais 5, colocamos menos 5. E aqui deu mais 6, colocamos menos 6. Se aqui tivesse dado um valor negativo, aqui na secundária, eu colocaria aqui o sinal positivo, trocaria o sinal. Então preste atenção nesse detalhe. Agora nós vamos somar esses valores. Começar a somar primeiro os valores negativos. Nós sabemos que numa soma de valores negativos, nós somamos e conservamos o sinal. Então vamos fazer essa soma aí. Vou pegar aqui um desenho aqui para nos auxiliar aí nessa soma. Então vamos somar menos 4 com menos 3, que dá menos 7. Menos 7 com menos 4, menos 11. Menos 11 com menos 5, menos 16. Menos 16 com menos 6, menos 22. Então 4 e 3, 7. 7, 4, 11. E aqui, ó, 5 e 6, 11. 11 e 11, 22. Então vai dar 22 negativo. Então aqui deu 22 negativo. Aqui, a soma dos negativos.
Porém, tem um valor aqui ainda, o 10, que é positivo, que eu vou somar com esse valor negativo. Então, vamos somar aqui mais 10. E ver quanto é que dá. É a soma de um valor positivo com um negativo, subtrai e dá o sinal do maior. Então, 22 tira 10 dá 12, só que vai dar 12 negativo. Então, dessa forma, encontramos o determinante da matriz A, usando a regra de Sarrus. Está aí, ó, determinante da matriz A. Fiz isso aplicando a regra de Sarrus. Vou deixar marcado aqui. Então, foi o primeiro determinante. Observe que no próximo passo nós vamos ter que agora substituir a coluna aqui, ó, a coluna do x, dos coeficientes de x, que é 1, 3 e 1, vamos substituir por 0, 10 e 1. E as outras duas aqui, ó, repetir. E vamos chamar a matriz, que vamos procurar de matriz A1. Nós vamos precisar de calcular esse valor para encontrar a variável x, aplicando a regra de Cramer. Depois vamos fazer a mesma coisa para o y e para o z. Então, observe que vamos ter que calcular o determinante da matriz, dessa matriz incompleta, que nós já achamos. Depois vamos substituir a coluna de x, aí vai calcular mais um determinante, a de y mais um e a de z mais um. Então, vamos calcular no total 4 determinantes. Ok? Então, vamos continuar esse processo. Já achamos o determinante da matriz A, que é formado pelos coeficientes aqui de x, de y e de z. Agora vamos calcular o determinante da matriz que nós designamos por A1. Essa matriz é obtida da seguinte maneira. Nós vamos substituir os coeficientes da primeira coluna, que é 1, 3 e 1, 1, 3 e 1, vamos trocar pelos termos independentes, pelos esses valores aqui, ó, termos independentes. Então, na matriz A, a primeira coluna, os elementos que nós formamos na matriz A foi 1, 3 e 1. Estamos substituindo a primeira coluna por 0, 10 e 1. 0, 10 e 1 aqui, ó. Substituindo os termos independentes na primeira coluna da matriz A. E vamos obter a matriz A1. Observe que a segunda coluna, 2, menos 4 e 1, ó. 2, menos 4 e 1. E a terceira coluna, menos 1, 5 e 1, ó. Menos 1, 5 e 1, que são dos termos independentes de Z aqui, mantivemos. Então, formamos assim essa matriz. E, em seguida, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular o determinante dessa matriz A1. Para isso, nós vamos utilizar a regra de Sarrus. Então, vamos aplicar aqui a regra de Sarrus para calcular o determinante da matriz A1. Então, vamos pegar os elementos da primeira coluna, que é 0, 10 e 1. Vamos pegar os elementos da segunda coluna, que é 2, menos 4 e 1. E os elementos da terceira coluna, que é menos 1, 5 e 1. E vamos aplicar a regra de Sarrus. Então, essa primeira coluna e essa segunda coluna vai ser repetida à direita dessas três colunas que já encontramos. Então, repetimos a primeira e a segunda coluna. A primeira coluna é 0, 10 e 1. Estou repetindo a primeira coluna. Isso aí, ó. E vamos repetir agora a segunda coluna, que é 2, menos 4 e 1. Está repetindo aí a segunda coluna, 2, menos 4 e 1. Pronto. Vamos agora colocar aqui os elementos da diagonal principal. Essa é chamada de diagonal principal. E vamos colocar também, multiplicar esses valores, né? Então, 0 vezes menos 4 vezes 1 dá 0.
Se tiver um elemento na diagonal 0, então o produto já vai ser 0. Nós não precisamos colocar, vamos colocar aqui só para termos didáticos. Agora vamos pegar a coluna paralela à diagonal secundária, a principal, paralela à diagonal principal, e multiplicar. 2 vezes 5, 10. E escrevemos aqui 10. Observe que não trocamos o sinal aí. E mais uma, vamos pegar os elementos menos 1, 10 e 1, paralelo à diagonal da... Então dá 1 vezes 10, 10, 10 vezes menos 1, menos 10. Então colocamos ali menos 10. Agora vamos pegar aqui uma diagonal secundária. Diagonal secundária. E vamos multiplicar os seus termos, os seus elementos. Lembrando que na diagonal secundária, depois que multiplicar, eu devo trocar o sinal. Então, vou colocar aqui para você lembrar que tem que trocar. Então, ali, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, eu coloco ali menos 4. Troquei o sinal. 0 vezes 5 vezes 1, nessa outra diagonal paralela secundária, vai dar 0. Como 0 não tem sinal, tanto faz eu colocar mais 0 ou menos 0. Então, 0 aqui. Só lembrando que não é necessário escrever 0, mas colocamos aqui só em termos didáticos. E essa outra diagonal secundária, 2 vezes 10 vezes 1 dá 20. 20 positivo. Então, eu tenho que trocar o sinal, colocar ali menos 20. Tá aí, agora é só somar esses valores. Vamos pegar os valores negativos, menos 4, menos 10 e menos 20, e somar. 20 com 4, 24, com 10, 34. Então vai ficar 34 negativo. Somando os valores negativos e acrescentando o valor positivo, que falta acrescentar ali, que é o mais 10. Vamos acrescentar aí mais 10. Menos 34 mais 10... a gente subtrai e dá o sinal do maior, dá menos 24. Então, menos 24, pela regra de Sarrus, é o determinante da matriz A1. Vou colocar aqui, determinante da matriz A1, menos 24. Tranquilo, não é isso? Vamos anotar esse valor lá. E vamos calcular o determinante da matriz A2. Continuando a resolução aqui, nós já calculamos, nesse sistema aqui, ó, já calculamos o valor do determinante da matriz A, que é a matriz incompleta, formada pelos coeficientes de x, y e z. Já calculamos a matriz A1, em que substituímos os termos independentes 0, 10 e 1 pelos coeficientes de x da primeira coluna. Agora vamos fazer a mesma coisa para a matriz A2, que foi obtida da seguinte maneira. Pegamos a matriz A anterior, A1, a matriz A, e substituímos a coluna do y, que é essa coluna do meio, pelos termos independentes 0, 10 e 1. 0, 10 e 1. Então, para calcular o A1, substituímos 0, 10 e 1 na matriz A pela primeira coluna. E para calcular o A2, vamos substituir pela segunda coluna. E, posteriormente, para calcular o A3, vamos substituir pela terceira coluna. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz A2, formada pelos coeficientes de x, que é 1, 3 e 1, pelos termos independentes no meio, 0, 10 e 1, substituindo o valor de y, e pelos coeficientes de z, que é da terceira coluna, que é menos 1, 5 e 1, que está aqui, ó, menos 1, 5 e 1. Vamos fazer esse cálculo aqui ao lado. Vamos calcular o determinante da matriz A2, cujos termos são da primeira coluna 1, 3 e 1,
da coluna do meio, a coluna 2 é 0, 10 e 1, que são os termos independentes, e os coeficientes de Z, que é menos 1, 5 e 1, que é da terceira coluna. E a partir daí vamos aplicar a regra de Sarrus, em que eu repito os elementos da primeira coluna, 1, 3 e 1. Repetir os elementos da primeira coluna, 1, 3 e 1. E os elementos da segunda coluna, 0, 10 e 1. Então repetimos a primeira e a segunda coluna. E agora vamos aqui colocar a diagonal principal, circular a diagonal principal, que é 1, 10 e 1. E fazer o produto dos seus elementos. Lembrando que não troca o sinal aí. Então é 1 vezes 10 vezes 1. Multiplicando 1 vezes 10 vezes 1, eu vou achar 10. Agora eu vou pegar a diagonal paralela a essa diagonal principal, cujos elementos é 0, 5 e 1, e multiplicar. Como um dos elementos é 0, não é preciso colocar. Pegando a outra diagonal paralela, é menos 1, 3 e 1, cujo produto dá menos 3. Eu não troco o sinal, ó, dá menos 3, então não troco o sinal, copio ali menos 3. Agora vamos pegar a diagonal secundária. A diagonal secundária, cujos elementos são menos 1, 10 e 1. Menos 1, 10 e 1. E multiplicando esses valores. Menos 1 vezes 10 vezes 1. Lembrando que o sinal deve ser trocado agora. Como esse produto dá 10 e ali é menos, então vai ficar mais 10. Deu menos 10, coloca ali no nosso resultado mais 10. Agora pegamos a diagonal paralela a essa diagonal secundária, cujos elementos são 1, 5 e 1, e multiplicamos, cujo produto vai dar 5. Só que lembrando que 5 positivo vai ficar 5 negativo. Vamos ter que trocar o sinal desse produto. Nas diagonais secundárias, troca o sinal. Então é menos 5. E por último, a diagonal paralela a 1, 5 e 1, que é 0, 3 e 1, cujo produto vai dar 0, porque um dos termos é 0, então não precisa copiar ali. Então agora resta só somar esses valores aí. Vamos somar 10 com 10. Então 10 somado com 10 vai dar 20. E somando os valores negativos e conservando o sinal de menos, 3 somado com 5 dá 8, só que dá menos 8. Bom, finalmente basta subtrair aí 20 de 8. 20 menos 8, 12. E temos aí o determinante da matriz A2, em que substituímos os elementos da coluna do meio por 0, 10 e 1, 12. Até aí, vamos fazer o determinante da matriz A3. Agora vamos calcular no nosso sistema o A3. Agora vamos pegar os coeficientes da coluna, da terceira coluna, que é menos 1, 5 e 1, e substituir por 0, 10 e 1, para formar o A3. Então no A3, agora vamos pegar o 0, 10 e 1 e passar agora e substituir aqui na terceira coluna. 1, 3 e 1 continua, que são os coeficientes de x. Menos 2, 4 e 1 continua, que são os coeficientes de y. Já fizemos isso. Agora vamos calcular o determinante dessa matriz A3. Então preste atenção na resolução do determinante dessa matriz A3, que vamos fazer aí ao lado. Vamos reproduzir aqui os elementos da matriz A3. A primeira coluna 1, 3 e 1, que são os coeficientes de x. A segunda coluna 2, menos 4 e 1, que são os coeficientes de y. E a terceira coluna 0, 10 e 1 são os valores do termo independente, que foi substituída na terceira coluna, substituindo lá
os coeficientes de z. E agora vamos aplicar a regra de Sarrus, que você já sabe como resolver. Repetimos a primeira coluna, 1, 3 e 2. Vamos repetir a segunda coluna, 2, menos 4 e 1. E aplicar aqui a regra de Sarrus. Pegamos os elementos da diagonal principal, que é 1, menos 4 e 1. E multiplicamos. O produto aí vai dar menos 4. Lembrando que aqui eu não troco o sinal, só escrevo aqui menos 4. Agora vamos pegar a diagonal paralela à diagonal principal, cujos elementos é 2, 10 e 1, e cujo produto dá 20. 2 vezes 10, 20. Então é mais 20. E vamos pegar a outra coluna aí, a outra diagonal paralela à diagonal principal, 0, 3 e 1. Como um dos seus elementos é 0, o produto vai dar 0, não precisa escrever lá. Agora vamos pegar os elementos da diagonal secundária, que é 0, menos 4 e 1, e multiplicá-los. Também aí o produto vai dar 0, porque um dos seus elementos é 0. Não preciso copiar ali à direita. Vou pegar a outra diagonal paralela a essa diagonal secundária, cujos elementos são 1, 10 e 1, cujo produto dá 10. Só que nesse caso aqui eu troco o sinal, porque é a diagonal secundária, então é menos 10. E a outra diagonal, cujos elementos são 2, 3 e 1, eu multiplico também, o produto vai dar 6 positivo, eu troco o sinal menos 6. E agora só nos resta somar menos 6 com menos 10 com menos 4, 4 e 10, 14, 6, 20. Vai dar 20 negativo, e o 20 positivo ali, eu acrescento ao lado, então menos 20 mais 20, e vai dar aí 0. Então, o determinante da matriz A3 é igual a 0. Agora vamos calcular os valores de x, de y e de z usando a regra de Cramer. Vamos lá? Próximo passo. Para finalizar, vamos calcular os valores das variáveis x, y e z usando a regra de Cramer. Então, a regra de Cramer diz que para achar a variável x, eu pego o determinante A1, que nós calculamos, e divido pelo determinante de A. Para calcular a variável y, vou proceder da mesma forma, pegando dessa vez o determinante da matriz A2, que nós encontramos, e dividindo pelo determinante da matriz A. E para encontrar a variável z, nós pegamos o determinante da matriz A3 e dividimos pelo determinante da matriz A. Vamos fazer esses cálculos aqui ao lado para descobrirmos os valores das variáveis x, y e z. Então, para achar o valor de x, vamos usar a regra de Cramer. Eu pego o determinante da matriz A1 e divido pelo determinante da matriz A. Então, vai ficar menos 24, que é o determinante da matriz A1, dividido por menos 12, que é o determinante da matriz A. 24 dividido por 12 dá 2. 2 positivo, menos com menos é mais. Daí eu achei o valor da variável x, usando a regra de Cramer. Para calcular a variável y, eu pego o determinante da matriz A2, aquela que foi substituída pelos coeficientes de y, que é 12, e divido pelo determinante da matriz A, que é menos 12. Então, 12 dividido por menos 12 dá menos 1. Então, aí achei a variável y. Falta achar agora a variável z. Então, para encontrar o valor de z, pela regra de Cramer, é o determinante da matriz A3, aquela que os coeficientes foram substituídos por 0, 10 e 1. Então, o determinante é 0 dividido por 12, que dá 0. Então, encontramos aí os valores das três variáveis, x, y, z.
esse sistema é possível e determinado. Então ele tem uma única solução, cujos valores são esses que nós encontramos para o x2. Para o y encontramos -1. E para o z encontramos 0. Está aí a solução. Até um próximo exercício.